Graças a Deus, amém, irmãos? Esse é um culto, como dissemos no início, de celebração, de gratidão a Deus. Uma noite onde nós celebramos ao Senhor pelo dia do amigo. E como é bom ter amigo, não é? Tem gente que fala assim, pastor, eu tenho mais de 1000 amigos no Facebook. Não. Você fala isso é porque você não entendeu ainda o que é ter um amigo de verdade. O que é ser amigo e o que é ter um amigo. Amigo é alguém que nós temos para desabafar. Alguém que nos ouve nos momentos difíceis. Amigo é alguém que sorri junto com a gente. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12 que nós devemos chorar com aqueles que choram e nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Certa vez ouvi que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Tem pessoas que não têm prazer em ver a felicidade no outro. Tem pessoas que não têm alegria em ver o outro vencendo. O amigo, ele tem prazer em ver você crescer. Ele tem a alegria de ver você sendo a cada dia edificado, a cada dia crescendo em maturidade. E no nosso caso, maturidade cristã. Amigo é alguém também para brincar. Como é bom ter alguém nas horas difíceis também para chorar, para estar junto. Às vezes nas horas difíceis não é uma palavra para ser dita, é só um ombro para poder consolar. E nessa noite, diante dessa verdade, eu quero apresentar uma pessoa mais do que especial. E nessa mensagem, o tema que eu gostaria de refletir com os irmãos, ele diz: conheça Jesus, o melhor amigo. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? Conheça Jesus, o melhor amigo. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 13 e versículo 14. Você que está na sua casa, que está cultuando ao Senhor conosco, 15, versículo 13 ao versículo 14. João 15. João capítulo 15, versículo 13 ao versículo 14. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Amém? Baixe a cabeça, feche seus olhos. E ao ouvir essa palavra que foi lida, eu quero convidar você que está aqui, você que está no seu lar, a orar ao Senhor e pedir a Ele que Ele fale ao seu coração, que Ele venha abrir a sua mente, para que você venha compreender a palavra dEle para a sua vida nessa noite, que você seja edificado, que nós sejamos edificados, que venhamos crescer no conhecimento da palavra do nosso Deus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu até aqui, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor está operando em nós o querer e o efetuar segundo a Tua boa vontade. E Deus, nós pedimos ao Senhor, nos méritos de Cristo, Teu Filho, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor, Pai, me use como instrumento em Tuas mãos para a edificação da minha vida e a vida de cada um aqui presente, cada um que está participando de maneira online agora também em seus lares, aqueles que participarão em outro horário, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos, Pai, da Tua palavra, nós precisamos de Ti, ó Deus, e que tudo aquilo, ó Pai, que tenta cegar o entendimento do homem, venha cair por terra no nome de Jesus.
Pois a tua palavra nos diz e nos ensina: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que haja libertação nessa noite, que haja transformação nessa noite, que haja cura, que haja salvação para a tua glória, meu Deus, e que o teu nome receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É isso que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando falamos sobre amizade, nós lembramos de alguns princípios que envolvem o que é ser amigo e o que é ter amigo. O que vem na sua mente quando você pensa em ser amigo ou em alguém para ser seu amigo ou sua amiga? E uma das coisas que vem na minha mente é que essa pessoa precisa ser fiel. Que essa pessoa também precisa ter algo em comum comigo. Porque como ser amigo de alguém que não há nada, absolutamente nada em comum? Quando eu penso sobre ser amigo e ter amigo, é poder ter alguém que eu possa contar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 25, verso 19: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Irmãos, dente quebrado é uma coisa terrível, porque dói muito. E além de doer, um dente quebrado é algo que você não pode colocar força sobre. Porque se você colocar força sobre um dente quebrado, ele não vai responder quando você precisar mastigar algo. Afinal de contas, ele está o quê? Quebrado. Mas diz o texto que não é somente isso, como dente quebrado e um pé sem firmeza. Quem aqui já machucou o tornozelo, diga amém. Nossa, você não pode apoiar o peso do seu corpo sobre o seu pé. Por quê? Porque ele não tem firmeza. Você não pode colocar a carga sobre a sua perna naquele momento, por quê? Porque não há firmeza, não há confiança, e aí você tem que distribuir agora o peso do seu corpo somente em uma perna. E muitas vezes isso causa outro problema, causa uma íngua, não é verdade? Você passa a ter outros problemas, porque você não pode contar. O texto diz como dente quebrado e pé sem firmeza, assim a confiança numa pessoa desleal, em uma pessoa que você não pode confiar num tempo de angústia, num tempo que você precisa dessa pessoa. Ou seja, alguém que você não pode ter como amigo. E eu me lembrei de uma história que eu contei aqui na igreja há pouco tempo. Não tão pouco tempo assim, acho que a última vez que eu falei sobre essa história foi em 2020. Sobre a história de você ter alguém que você possa contar ou você ter alguém que você não possa contar. E a história é a seguinte: havia dois amigos. E esses dois amigos decidiram um dia caçar. E neste local a caça é liberada. E eles foram caçar, e aí eles estavam de tocaia. E aí, nós não podemos esquecer que sempre existe o amigo mais corajoso e sempre existe o amigo mais medroso. Eu não sei na sua amizade quem é você, se você é o corajoso ou se você é o medroso. E aí os amigos estão de tocaia. A hora passa, já passa-se da meia-noite, entra a madrugada dentro. E aí um amigo olhou para o outro e falou assim: meu amigo, ele disse, sim, se aparecer uma onça, o que você faz? E ele disse, eu meto chumbo nela. Esse é o corajoso, né? Aí o amigo medroso disse, mas e se o chumbo falhar, o tiro falhar? E aí o amigo já não entendeu muito bem, olhou para ele e disse, olha, minha outra chance é arrancar o facão e meter na cabeça dela. E aí o amigo disse, mas se quebrar o cabo do facão? E o amigo corajoso já não estava entendendo bem a história. Ele disse, olha, só me resta nesse momento
correr e subir numa árvore muito alta. E aí o amigo olhou para ele e disse: mas se não tiver árvore alta? E aí o outro amigo olhou e disse: deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é meu amigo ou você é o amigo da onça? Você precisa saber de que lado você está. Se do meu lado ou do lado da onça. Porque ninguém quer ter um amigo da onça. Já ouviu a história? Fulano é amigo da onça? Esse é o amigo da onça. Porque ele não está junto, ele não pega junto, ele não está no momento difícil, ele é o amigo da onça. E ninguém quer ter um amigo da onça. Provérbios capítulo 27, verso 9 diz: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Um conselho cordial é que tem origem em bondade, no coração, em sentimentos bons. É um conselho verdadeiro, é um conselho cordial. A Bíblia vai dizer que é algo que alegra o coração, como um óleo, como um perfume. E eu creio que não há melhor conselho do que aquele que o próprio Deus nos dá. Amém, irmãos? Esse é o melhor conselho. E eu quero deixar essa palavra para os irmãos nessa noite. Um conselho de Deus para a nossa vida. É claro que um conselho, quando nós falamos sobre Deus falando, é um mandamento para nós. Não é algo que o homem deveria simplesmente dizer: será que eu faço, será que eu não faço? Não. Mas algo que nós precisamos viver quando nós pensamos sobre viver um relacionamento com Deus, quando nós pensamos em genuína amizade. O texto que nós lemos nessa noite, ele diz assim, está aí no versículo 13, João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Por isso, em primeiro lugar, nessa noite, nós somos chamados a conhecer esse amigo. Conheça Jesus, o amigo, que deu a própria vida pelos seus amigos, porque não há amor maior do que esse, e essa é a grande questão da vida. Será que nós conhecemos aquele que nos deu vida? Será que nós conhecemos o autor da vida? Será que nós conhecemos o autor da nossa fé? Nós conhecemos o Senhor de toda a história, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que é o Salvador, aquele que é o Rei dos Reis? Será que nós conhecemos Jesus? João capítulo 17, verso 3, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. A Bíblia diz que isso é a vida eterna, é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Irmãos, muitas pessoas conhecem Jesus através de uma conversa ao acaso, onde essa conversa está cheia de religiosidade vazia, alicerçada no homem e não em Deus. Muitas pessoas conhecem Jesus sobre algo que é mais do coração do homem do que aquilo que foi revelado pelo próprio Deus nas Sagradas Escrituras. Por isso, meu esforço nessa noite é para que você e eu, nós venhamos conhecer mais a Jesus. E se você ainda não o conhece, apresentar Ele para você. Jesus, em primeiro lugar, é o melhor amigo, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que foi prometido. É aquele que, quando nós olhamos lá para o início da Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, cerca de mais de 1400 anos antes de Cristo, fora prometido que do descendente da mulher viria aquele que teria o seu calcanhar ferido, picado pela serpente, Jesus na cruz do Calvário, mas que ele esmagaria a cabeça dessa serpente.
Esse é Jesus que é anunciado em toda a Sagrada Escritura. Aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele que esmagou Satanás, aquele que cumpriu aquilo que eu e você não tínhamos cumprido, aquele que morreu em nosso lugar, nos substituiu na cruz do Calvário. Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cristo, que, como temos aprendido aqui, não é sobrenome de Jesus, mas Cristo significa o ungido de Deus, e haviam 3 classes que eram ungidos: sacerdote, profeta, rei. Ele é aquele que reina no coração de todo aquele que nele crê. Quando nós oramos, Senhor, que venha o teu reino, nós oramos por esse reino espiritual que já está vindo e que já está no coração de todo aquele que crê em Jesus, porque Jesus já está reinando no coração de todo aquele que entregou sua vida para Ele. Mas nós oramos também que venha um reino, onde Jesus governará sobre tudo e sobre todos, e o reino será consumado, e que a vontade dele será feita aqui na terra como ela é feita no céu. Mas para aquele que já entregou a sua vida para Ele, o desejo do nosso coração é que a vontade dele seja feita na nossa vida, aqui na terra, como hoje ela já é feita no céu. Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho da promessa. Aquela promessa que fora feita a Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 18, do qual, do seu descendente, as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. Ou seja, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós passamos a nos relacionar com Jesus, quando Jesus passa a reinar em nossa vida, nós desfrutamos da bênção do Senhor em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. Amém, igreja? Esse é Jesus, o Filho de Deus, o Filho da promessa. Ele é Jesus porque diz a Bíblia que Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, porque isso significa o nome Emanuel. É Deus que se torna carne, é Deus que encarna e não reencarna. Deus que encarna. E Ele vem morar e estar conosco sobre a terra. Ele deixou a sua glória para estar conosco, para viver neste mundo criado por Ele. Ele se sujeitou às fraquezas da humanidade, sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, foi humilhado, foi ultrajado, por amor aos seus filhos. Por isso Ele veio, Ele deu a sua vida, Ele tabernaculou. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando o tabernáculo era levantado e estava no meio do povo de Israel, simbolizando a presença de Deus ali sobre a arca da aliança, do propiciatório, e nós sabemos que era um símbolo do Cristo que viria e que agora habita nos seus filhos através do seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele é o melhor amigo, porque Ele é aquele que morreu em nosso lugar, mesmo quando éramos falhos e éramos pecadores. Ele veio para substituir você e eu na cruz do Calvário. Muitas pessoas, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos sobre Ele ser o melhor amigo, não compreende, acha que o que nós estamos fazendo, por exemplo, aqui nessa noite é um fardo. Não é! Nós estamos aqui para adorar aquele que deu a vida por nós. Quando nós nos reunimos como igreja de Cristo, é um momento de gratidão, porque o cristianismo é gratidão, é fé, é amor e é gratidão. Gratidão por quê, pastor? Porque Jesus, Ele se torna homem
para viver de maneira perfeita, para cumprir a lei de Deus de maneira perfeita, para que este melhor amigo e maior amigo pudesse colocar a sua justiça perfeita sobre os seus amigos, para que eu e você pudéssemos entrar no céu. Porque o céu é um lugar de pessoas justas, não de pecadores. Mas a minha justiça não é suficiente para eu entrar no céu. A sua justiça não é suficiente para isso. Aquela pessoa que se fundamenta a sua salvação naquilo que ela faz, nas boas obras que ela realiza, nas pessoas que ela ajuda, ela está fadada para o inferno. Porque não existe outra maneira, só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Por isso ele disse: eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque até mesmo as boas obras podem estar fundamentadas em sentimentos ou intenções ruins. Quantas são as vezes que nós já fizemos coisas boas aos olhos do homem, mas a intenção do coração não era boa? Às vezes por querer aparecer, às vezes por querer receber um aplauso, às vezes por querer ser melhor do que alguém. Mas Jesus é aquele que veio e cumpriu a lei de Deus de maneira perfeita, porque Ele é a palavra encarnada. Diz a Bíblia que o verbo, a palavra, se fez carne, João capítulo 1, e habitou entre nós. A palavra criadora de Gênesis capítulo 1, e disse Deus: haja luz, e as coisas surgem. Essa palavra criadora se torna homem e habita entre nós. Esse é o melhor amigo, esse é Jesus, e Ele nos substitui, porque além de Ele viver uma vida perfeita e colocar a justiça dele sobre os seus amigos, Ele também leva sobre si os pecados desses amigos. Ele morre a consequência do nosso, do meu, do seu, do nosso pecado. Jesus é o melhor amigo porque Ele morreu pelos perdidos, para que nele sejamos encontrados. Amém, irmãos? Jesus é o melhor amigo porque Ele morreu pelos ímpios, para que os ímpios sejam justificados. Jesus é o melhor amigo porque Ele morreu pelos fracos, para que um dia esses fracos, que sou eu e você, sejamos glorificados. Receberemos um corpo glorificado. Então, pastor, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou cultuando, eu estou adorando, eu estou oferecendo o meu louvor, eu estou oferecendo o meu aplauso, eu estou oferecendo a minha vida, eu estou oferecendo tudo que tenho e que sou para aquele que me deu tudo que tenho e que sou. O melhor amigo, que é Jesus. Por isso o cristianismo é fé, amor e gratidão. E aí nós entendemos o que João diz em 1 João capítulo 4, verso 19. Nós o amamos porque Ele nos amou. Nossa, é fácil amar alguém assim. É fácil amar quem nos ama, não é difícil. Por isso nós precisamos conhecer Jesus. Aquele que deu a sua vida para que você e eu tivéssemos vida. Não há melhor amigo do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus exatamente fez. E guarde uma coisa no seu coração. Dar a vida aqui, além do sacrifício vicário, ou seja, substitutivo, Ele te substituiu na cruz. Mas a vida aqui é o todo. Jesus, quando Ele vem, a vida dele por inteiro é servir. A comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Você vai ver Jesus cansado, você vai ver Jesus com sede, você vai ver Jesus com fome. Você vai ver Jesus numa cruz dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É uma vida completa.
Diz a Bíblia que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Irmãos, quando nós entendemos o que é viver uma vida de servir, para servir, nós compreendemos a razão da nossa existência. Porque aí nós vivemos o amor, porque o amor ele é demonstrado através do servir sacrificial. Não existe amor sem servir. Não existe. Nós mostramos o nosso amor servindo. Nós mostramos o nosso amor cuidando. E nós somos cuidados, nós somos servidos e nós continuamos sendo cuidados. Amém, igreja? E a Bíblia diz que esse é Jesus. E é claro que um homem infinito como eu, cheio de falhas como você, ficaria muito a dever para revelar Jesus numa mensagem. Eu ficaria aqui noites e dias, e não conseguiria. Porque Ele é muito mais, Ele está muito além. Mas eu não quero me deter a esse primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero convidar você a olhar comigo o versículo 14. Porque se eu ficar no primeiro ponto, é grande demais. O tempo não vai nos permitir. O segundo ponto, ele diz, está aí no versículo 14, olhe comigo, leia comigo. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. E é a hora que você para e fala assim, parei, pastor. Jesus, ele acabou de mostrar que ele é o verdadeiro amigo, que ele é o melhor amigo. E agora Jesus, ele diz, vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. Se vocês fizerem o que eu vos ordeno. A questão aqui agora não é se Jesus é o melhor amigo, mas é se você é amigo de Jesus. A questão aqui agora é se você, pela fé em quem Jesus é, no que Ele fez e no que Ele irá fazer, se você aceitou a Ele como seu amigo. E Jesus, ele é bem claro, sem rodeios, para vocês serem meus amigos, vocês terão que fazer o que eu vos mando. Mas pastor, que amigo é esse que para ser amigo dele temos que fazer o que ele manda? Entre falhos e pecadores entre nós, se eu olhasse para alguém de vocês e dissesse, para você ser meu amigo, é só se você fizer o que eu mando, tá? Essa amizade já estaria fadada ao fracasso. Só que a questão aqui não é entre pecadores. A questão aqui é entre o Criador e a criatura. A questão aqui é entre o Salvador e o salvo. A questão aqui é entre Deus e os servos. A questão aqui não é entre homens que são falhos como eu, como você. Olha o que diz o versículo 10. Olhe comigo, volte um pouquinho na sua Bíblia. Versículo 10, capítulo 15. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja o que, irmãos? Completa. Irmãos, quando Jesus, ele diz, olha, se vocês permanecerem nos meus mandamentos, se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês vão permanecer em mim. E o resultado disso é uma alegria completa, é uma vida plena, é uma vida com propósito. Porque quando você conhece Jesus, você descobre através do seu relacionamento com Ele, que Ele não é mau, Ele é bom. Que Ele não é injusto, Ele é justo. Que Ele não dorme, Ele está sempre atento, Ele está sempre com você, que Ele é o amigo para todas as horas, que Ele sabe o melhor para você, que Ele não te decepciona. Eu gosto e acho muito interessante uma colocação que o Dr. Rodrigo Silva ele fez, que quando Jesus ele disse, permaneçam no meu amor, e eu gostaria de aplicar essa ilustração nesse texto, é como se Jesus dissesse,
o seguinte: permaneça no meu amor, permaneça nos meus mandamentos, porque fora dele você está fadado a uma vida de fracasso. Você está fadado à morte eterna. Você está fadado à condenação. É como que, aqui está a ilustração, é como o peixe que um dia deu na telha dele dizer: vou sair da água. Já parou para pensar nisso? Vou sair da água. Lá em casa tinha 2 peixinhos, não tem mais, né? Tinha 2 peixinhos no aquário, até tinha ganhado. E aí um dia um peixinho daquele decidiu sair do aquário. Ele pulou para fora. E o que aconteceu com ele fora? Ficou se debar? Porque estava faltando o quê? Estava faltando oxigênio para ele, não é verdade? Estava faltando o que ele mais precisava, estava faltando água. Entenda uma coisa. Quando o homem tenta viver sem Jesus, é como o peixe querendo viver sem água. Porque quem é o autor da vida? Deus. É Jesus. Então quando você diz: não, eu vou viver a minha não vida. Você pode viver do seu jeito. Do jeito que você quer viver. Você só não entendeu uma coisa. Como peixe, você está tentando viver fora d'água. Não tem vida fora do autor da vida. Não tem alegria fora daquele que é o Criador de todas as coisas. Daquele que é bom, daquele que é perfeito, daquele que é Jesus. Não existe. Você quer viver uma vida plena? Quero, pastor. É em Jesus. Por isso ele, como o melhor amigo, pode dizer: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Diz Romanos capítulo 7, verso 12, que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Mas pastor, por que o meu coração ele não quer essa coisa que é boa? Porque nós temos uma natureza caída, pecaminosa. Nós herdamos isso desde o primeiro Adão que pecou. Essa força corruptora, como nós aprendemos há pouco tempo na classe dos adolescentes. Uma força que tenta nos levar contrário àquilo que é bom, àquilo que é perfeito, àquilo que é santo, àquilo que é justo, àquilo que é vida. É por isso que o seu coração e o meu muitas das vezes quer coisas contrárias à vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz: porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida, para a minha vida. Imagina um Deus que você serve, que a vontade dele é boa, não é ruim, é perfeita, ou seja, ela não tem mácula e ela é agradável. Mas o homem muitas das vezes ele diz: não, eu quero sair da água, eu quero sair da vida, eu quero viver do meu jeito, e ele é escravizado pelos vícios dessa vida. A Bíblia também vai dizer e responder: por que Jesus ele pode dizer: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno? É porque os seus pensamentos são de paz e não de mal, como diz Jeremias 29, 11, Isaías 55, 8. Porque o seu caráter é imutável. O Deus que você serve não vai ser um hoje, amanhã ele vai ser outro. Deus não muda. Lembre-se, irmãos, esse Deus que nós servimos, que é luz, não faz pacto com as trevas. Então, quando nós desobedecemos os mandamentos, nós voltamos todas as boas, amáveis e protetoras diretrizes que recebemos, nós abandonamos todas as coisas boas, todas as coisas amáveis, desses mandamentos, dessas diretrizes que a gente recebeu para viver uma vida de paz. E às vezes o homem começa a desfrutar, quando ele decide não viver os mandamentos, às vezes não, ele começa a desfrutar dos males que são planejados para a destruição da sua vida, por aquele que não é o melhor amigo.
E como diz João capítulo 8, verso 44, é aquele que profere mentira e fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira, porque ele é o diabo. Nós somos chamados nessa noite, igreja, a confiar naquele que é o melhor amigo, que é Jesus, amém? Você vai ter que sempre decidir cotidianamente se você vai acreditar nas verdades de Deus ou se você vai acreditar nas mentiras do diabo. Cotidianamente você vai ter que fazer uma escolha. Mas pastor, eu creio em Jesus e essa fé que nós temos, ela é evidenciada através da obediência. Quando eu creio, eu obedeço, e quando eu creio e desobedeço, eu me arrependo e peço perdão a Deus. Irmão, Jesus é o melhor amigo e ele provou ser o melhor amigo. Diz Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. A pergunta que fica é, de quem eu escolho ser amigo? Em quem eu tenho acreditado? Em quem eu tenho confiado? Em quem eu tenho dedicado a minha vida? Nós somos chamados a conhecer Jesus, nós somos chamados a crer em Jesus, nós somos chamados a obedecer a Jesus. E como está seu relacionamento com Ele? Você que está no seu lar, você que está aqui, como está o seu relacionamento com Cristo hoje? A grande ideia que eu gostaria que você pudesse levar para sua casa nessa noite, ela diz que quando conhecemos Jesus, o melhor amigo, pela fé em obediência, nos tornamos seus amigos. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? Quando conhecemos Jesus, o melhor amigo, pela fé em obediência, nos tornamos seus amigos. Que a gente possa viver essa que é a melhor de todas as amizades. Jesus, ele vai dizer, no finalzinho do capítulo 15 que nós lemos hoje, versículo 17, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Quando nós vivemos esse amor que Jesus nos ensinou, que Ele provou, que Ele demonstrou com a sua vida e com a sua morte, nós somos chamados a viver esse amor em nossos relacionamentos, em nossas amizades. Nós somos chamados a viver esse amor no contexto da nossa casa, com nosso esposo, nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa família. Às vezes nós valorizamos tanto um amigo de fora, mas nós não tentamos ser amigos dos de dentro. Seja amigo das pessoas que estão perto de você. Seja amigo daquelas pessoas que Deus colocou no intramuros familiar da sua casa. Viva essa amizade fundamentada e alicerçada no amor. Porque nós temos o melhor amigo, aquele que já demonstrou ser amigo de verdade. E quando nós demonstramos esse amor, quando nós amamos o outro, quando nós servimos o outro, nós estamos mostrando em quem nós cremos, que é no melhor amigo, que é Jesus. Esse é o mandamento dele. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. É vivermos o amor. Porque desse amor, você e eu já recebemos o amor do melhor amigo. Eu não sei se você nessa noite já entregou a sua vida para Jesus. Eu não sei se nessa noite você já teve um encontro com Jesus. Eu não sei se nessa noite, você que está na sua casa, você já assumiu um compromisso com Jesus, um compromisso de obedecer os mandamentos dele, sabendo que os seus mandamentos não são pesados. Porque os mandamentos que ele nos deu é, na verdade, um muro de proteção. Às vezes as pessoas pensam que os mandamentos é um aprisionamento, não, é proteção. Na verdade, quando Deus tira a mão, já é juízo. Porque o homem entregue a si mesmo, ele arrebenta com a sua vida, ele arrebenta com a vida do próximo. Nós somos chamados a viver essa bela amizade, essa maior amizade, que é uma amizade com Jesus. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando.
Essa é a palavra de Jesus para nós hoje. E porque eu creio em Jesus, eu sei que o que Ele me manda é o melhor para a minha vida, é vida. Porque fora de Jesus não tem vida, só tem morte. E uma perspectiva de sofrimento, de terror e de dor, e de morte eterna. Até o dia que se cumprirá. Hoje nós somos chamados a vivermos essa amizade com Jesus. E se você não entregou a sua vida para Ele, você que está na sua casa, você que está aqui, eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração. O coração é quem nós somos. E se você quer começar essa amizade hoje, se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, aonde você estiver nesse momento, eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus e dizer: Jesus, eu aceito, eu quero viver a Tua palavra, eu quero viver os Teus mandamentos, eu confio em Ti. E se você está afastado do caminho de Jesus, do caminho do Senhor, se você tem se entregado a este mundo, se você tem se entregado ao pecado, se você tem se entregado às vontades da sua carne, dessa natureza que corrompe, que afasta o homem de Deus, eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados, a confessá-los ao Senhor Jesus nessa noite, a assumir um compromisso com Ele. Entregue sua vida para Jesus, assuma um compromisso com Ele. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, eu quero orar com você nessa noite, e eu quero convidar você a falar com Ele: Jesus, eu quero entregar minha vida para Ti hoje. E após o culto você pode me procurar e dizer: pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu assumi um compromisso com Ele. Pastor, eu estava afastado, pastor, mas estou voltando para o caminho do Senhor. Não há melhor amigo, não há vida fora de Jesus. Eu estava vivendo, ou melhor, eu estava morrendo dia após dia. Ore ao Senhor, fale com Ele. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Senhor, eu sei que ela não voltará vazia, há um propósito estabelecido desde a eternidade para essa noite. E eu lhe peço a Deus que o Teu Espírito Santo use essa palavra, Pai, e toque em cada coração, a começar pelo meu, Deus. Que haja transformação de vidas nessa noite, seja neste templo, seja nos lares espalhados pela nossa cidade, ou onde essa mensagem está chegando. Senhor, não há melhor amigo do que Ti, do que o Senhor. Não há outro que queiremos, ó Pai, que queiramos. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E perdoe-nos, Pai, às vezes que desobedecemos Teus mandamentos, porque eles são os melhores para a nossa vida. Porque sem Ti não há vida, sem Ti nada podemos fazer. Pai, eu lhe peço por essas vidas, ó Pai, que estão se rendendo a Ti nessa noite. Que o Senhor, Pai, seja com a Tua graça, Tua misericórdia sobre a vida de cada um deles, seja nesse templo onde estiver. Aqueles que estão voltando para o caminho do Senhor, lhe peço a bênção do Senhor nessa noite. E que o Senhor nos fortifique para a Tua glória. Que o Teu nome seja exaltado em nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração,
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Nós estamos terminando o culto dessa noite, amém, irmãos?